guiados por nós mesmos. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E antes de eu começar, eu quero dizer a você que algumas coisas que nós vamos falar aqui, para que você não tenha medo, porque você já está aperfeiçoado no amor. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A descrição do Salmo 91: só é livre aquele quem o Senhor ama. Aquele a quem o Senhor ama e que o amor do Senhor alcançou, esse tem garantia de livramento. Por isso, toda aquela narrativa do Salmo 91. Então, eu quero te dizer que tudo que nós vamos dizer aqui é para que haja um despertamento na sua alma, no seu espírito. E hoje nós vamos, essa mensagem é uma mensagem, eu vou transmitir tudo que o Senhor me deu nessa madrugada. Eu vou transmitir aos irmãos. Da forma como ele falou, eu vou passar. E até o título, e se fosse depender de mim, eu daria outro título. Mas o texto, lido, o título, é o que o Senhor falou. E o que o Senhor falou para mim essa madrugada? O título é Tempo de Alerta. A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para tudo. E dentro das narrativas dos diversos tempos que Eclesiastes apresenta, fala que existe um tempo de paz e um tempo de guerra. E a mensagem do Senhor nessa noite para a nossa igreja é que nós não estamos no tempo de paz, nós estamos no tempo de guerra. E o que a gente faz no tempo de guerra? Por isso eu li esse texto de Neemias 4. Por quê? Existe a guerra. Toda guerra existe porque algo de valor está sendo disputado. E uma guerra acontece por um acaso. Toda guerra acontece porque alguma coisa que tem muito prestígio está sendo revisto e alguém está desejando este algo. Mas não é só um, são duas forças ou três ou mais que desejam esse algo de muito valor. Então, o alerta do Senhor nessa noite é que Satanás e os seus demônios, eles não estão mais tão interessados assim nas pessoas que já estão lá fora do mundo. Mas eles estão interessados naqueles que estão dentro da igreja. E esse texto que nós lemos essa noite é um texto, não é um texto que aparentemente fala de guerra. Interessantemente que não. É um texto que fala da construção. Então eu vou entrar primeiro no texto da narrativa para os irmãos que talvez não conhecem por quem era Neemias. Eu vou dar uma passada rápida. Depois eu vou entrar dentro daquilo que o Senhor falou. Nós vamos fazer um paralelo. Vamos fechar a mensagem e vamos orar. Eu trouxe um vídeo, um áudio ali, que foi um arrebatamento de sentido de uma irmã na Colômbia por esses tempos. Depois, no final da mensagem, nós vamos ouvir esse áudio, para que a gente venha se localizar, irmãos. Porque a primeira coisa que eu quero te dizer, para a gente começar, é que a igreja do Senhor, ela é uma só. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na Colômbia, na China, em toda a terra, a igreja é uma só. Então as lutas que chegam para os nossos irmãos que estão na China, chegam para os nossos irmãos que estão no Brasil, porque a igreja é uma só. Então o que nós vamos entender nessa noite? Esse contexto lido, Jerusalém estava destruída. Toda a cidade tinha muros, porque se não tivesse muro, essa cidade ela estava sem nenhuma proteção. O muro fala da proteção. E quando Jerusalém
Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor e seus exércitos. Eles saquearam tudo que tinha no templo, destruíram o templo, porque tinha muito ouro. Jerusalém tinha muito ouro, tinha muita riqueza, como sempre foi. E eles acabaram, eles destruíram o muro. Quando Neemias, que era um escravo, mas segundo os historiadores, Neemias não foi vindo de Jerusalém. Ele nasceu em cativeiro. E ele ficou sabendo, ele ouviu dizer que Jerusalém estava com as portas, porque a cidade tinha 12 entradas já. Os portões principais estavam destruídos, mas tinha algumas famílias muito paupérrimas, pessoas de idade, ficaram algumas crianças que não tinham muitos recursos, ficaram lá em Jerusalém. Algumas pessoas não foram para o cativeiro, mas ficaram morando lá na cidade em ruínas. Quando Neemias ouve dizer isso, ele fica triste, porque ele entendia que Jerusalém era a cidade do grande rei. Jerusalém foi uma cidade constituída debaixo de muito amor. Então ele cria no seu coração o desejo de voltar e reconstruir a cidade. Mas ele era um escravo, como ele ia fazer isso? Quando o rei percebe, porque Neemias era um copeiro, que ele estava triste, o rei pergunta por que ele estava com o semblante abatido. E ele conta toda a história para o rei. E o rei autoriza que Neemias volte para Jerusalém e reconstrua os muros. E o rei dá dinheiro, o rei dá coisas, o rei dá toda a condição para que ele comece a reconstruir. Só que ele vai com um número pequeno de famílias. Eles não eram muitos. E a cidade era muito extensa, tinha muito trabalho. Então, quando eles chegam na cidade de Jerusalém e começam a fazer aquela obra, porque ia demorar alguns dias, os inimigos, principalmente falando de Sanbalat e Tobias, eles se levantam e dizem assim: vocês, esse povo fraco, vocês vão reconstruir o muro? Quero ver. E esses dois homens começam a perseguir e começam a excitar pessoas, algumas cidadezinhas ao redor, para irem contra eles, para que eles não reconstruíssem o muro. Quando isso começa a acontecer, porque a ordem que Deus tinha dado a Neemias era que Neemias não podia parar, a obra tinha que ser de dia e de noite. Eles tinham que trabalhar em o tempo todo, 24 horas, porque tinha pressa para que os muros fossem erguidos. Porque quanto mais rápido os muros se levantassem, mais rápido o resto do povo que estava no cativeiro podia voltar. E então, quando ele começa a trabalhar de dia e de noite, os inimigos começaram a ameaçar, tramaram contra eles, como nós lemos aqui. Quando os inimigos tramaram os atacar pelas costas, a Bíblia diz que eles então resolveram armar as famílias. Pelo que eles trabalhavam colocando os tijolos, na outra mão eles seguravam a espada. E eles ainda destacaram algumas pessoas para ficar nas partes mais baixas, porque Jerusalém é uma cidade de relevo, parte alta, parte baixa, para guardar, para que quando o inimigo viesse pelas laterais, pelas partes baixas, além de tocar a buzina, eles também começariam a empunhar a espada, porque eles estavam vindo para matar todos aqueles que estavam na obra. Pastora, por que você está dizendo tudo isso? Você vai entender já aqui. Então, Neemias fica nesse grande projeto, irmãos. E o texto que nós lemos aqui é que ele fala aqui para o povo: eu não quero que vocês desfaleçam. Eu não quero, no versículo 14 ele fala: eu não quero que vocês temam. Eu quero que vocês se lembrem, lembrai-vos do Senhor, porque Ele é grande e temível. E é Ele que vai pelejar. E vocês também pelejem pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. E dentro disso, nós vamos começar aqui naquilo que o Senhor me diz. Eu tive uma visão essa madrugada, que era como se na casa que eu morasse, era como se o pastor estava junto comigo, deitado, e de repente era como se alguém entrasse no nosso quintal.
Lá tem um cachorro. O cachorro batia. E a gente tinha que acender a luz. Mas em vez de acender a luz, o pastor era como se o pastor saía e não acendia a luz, ele apagava a luz. Mas quando ele apagava a luz, vinha uma luz mais forte e entrava dentro da casa. Quando a luz mais forte entrou dentro da casa, uma mulher, com um corpo um pouco mais, bem mais forte que o meu, só um vestido, ficou na porta do meu quarto, olhando para mim. Quando eu olhei para a lateral, aquela pessoa que eu pensei que era o pastor, não era o pastor, era uma outra mulher. E ela me olhava de lado, e eu disse: você está repreendido e você está queimado, e eu te repreendo em nome de Jesus. E eu comecei a falar isso várias vezes, com muita dificuldade, eu tinha muita dificuldade para falar. Quando eu comecei a falar e eu entrei naquela luta, eu acordei. Eram mais ou menos 4h da manhã. Quando eu acordei, Deus começou a falar diretamente para mim essas coisas, várias coisas. E uma das coisas que Deus me disse assim: minha serva, tempo de alerta. Porque na Bíblia, a mulher representa a igreja. Estes espíritos que você viu, que pareciam mulheres, são espíritos enviados para dentro da igreja, e eles são espíritos de engano. E são espíritos que estão disfarçados de igreja. Por favor, igreja não é placa, igreja são pessoas. São espíritos fortemente armados na arte do disfarce. E esses espíritos estão fazendo guerra diretamente contra você. Misericórdia. Misericórdia. E o Senhor começou a me dizer: dentro das casas precisa se levantar o atalaia, porque os dias são de ai. Porque Satanás enviou à terra esses espíritos enganadores para enganar, para tirar, para enredar. É a igreja, é os escolhidos que estão dentro da igreja. Por isso, acorde o meu povo e diga ao meu povo para não se distrair com nada. Que cada um fique na posição que eu chamei, para o que eu chamei, e não invente mais nada. Porque eu já dei uma missão para a igreja já tem uma missão. E a minha igreja não pode inventar tarefas, porque se inventar tarefa, ela vai se atrapalhar. Irmãos, eu estou falando com Deus, estou passando desse jeito. Ela vai se atrapalhar. E quando ela se atrapalhar, na minha obra, os inimigos chegarão pelos lugares baixos, assim como está no texto que nós lemos. Os inimigos virão pelos lugares baixos e trarão prejuízos, grandes prejuízos. E eu quero te dizer que a igreja é constituída de famílias. A igreja é formada de famílias. E o lugar que Satanás está de olho é a sua casa, é a sua vida. Porque ele sabe que pegando os seus filhos, enredando você, como é que vai ser? Queridos, e quando Deus traz um aviso desse, o Senhor quer que nós despertemos. E eu fui dizendo assim: Senhor, como vencer esses demônios? E Deus foi me dizendo: filho, mais jejum, mais oração, mais oração. Outras estratégias o Senhor me deu, mas eu não vou passar aqui no público. Eles são coisas para a liderança. Queridos, sim, nós estamos nesse tempo em que na sua vida, em que na sua casa, é necessário se levantar um povo que chama, que clama a Deus de dia e de noite. Porque como era aqui com Neemias, ele tinha que vigiar de dia e de noite. E o alerta do Senhor para nós é: vigiemos de dia e de noite. Você não tem tempo mais para folgas espirituais. Nós não estamos em tempo mais de escolher se nós oramos ou não oramos.
espiritual. Nós não temos mais direito a um cardápio. A chamada para essa hora, para este tempo, é posicionamento espiritual, alinhamento espiritual. Nós precisamos estar alinhados com Deus e com a sua vontade. Por quê? Porque o Senhor disse: filha, eu dei à minha igreja as armas necessárias para vencer esses inimigos. Eu dei as armas. E como diz a palavra do Senhor, que as armas, nossas armas não são, irmãos, carnais, mas elas são espirituais em Deus, para demolir fortaleza. Eu sei que eu estou falando aqui de algumas pessoas, porque eu sei que alguns pensam: meu Deus, mas tudo é diabo, mas tudo espiritualiza. Eu quero te dizer que só existem dois reinos na face da terra, e não é dos reis da Inglaterra, não, que é um país monarca. Não é monarquia e democracia, não. É rei da luz e rei das trevas. Você gosta ou não, você acreditando ou não, você achando doce ou salgado, é a realidade. São duas forças, duas frentes. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou as suas obras são de luz, ou as suas obras são de trevas. Ou você serve a Deus, ou você serve a diabo, e acabou a conversa. Não tem meio tempo. Você achando legal, você acreditando, ou não acreditando. E eu quero dizer para vocês, queridos, que no tempo desse, coisas acontecem, que se nós não tivermos de posse com estas armas, porque se Deus está nos chamando para o posicionamento, é porque Ele está fazendo como Ele fez o povo do Egito. O anjo da morte vai passar, mas aonde tiver o sangue de Jesus na porta, o anjo da morte não mata ninguém. Se o mal vem e encontra uma igreja revestida com a autoridade da oração, do jejum, proclamando a palavra, esses demônios não resistirão e não farão festa no nosso meio. É como nós lemos aqui, que Neemias disse, que Deus já havia frustrado os planos dos inimigos. Se Deus trouxe a revelação, é porque Ele já frustrou os planos de Satanás. Porque você, como igreja, nessa noite, você vai sair daqui em alerta. Em alerta. Você vai clamar pela sua casa. Principalmente você que é mãe, que é avô, que é avó. Clame a Deus. Não deixa para orar pelos seus só quando o mal chegar, não. Ore sempre, sem cessar, o tempo todo. Nós não precisamos estar ajoelhados para orar ou no cantinho para orar. Você pode fazer as suas tarefas ligado em Deus. Você pode. Nada te impede de buscar o Senhor. Você só não busca se você não quiser. Este é o tempo, irmãos, em que nós precisamos. O Senhor está nos dando nas mãos uma grande obra. Porque eu entendo que se Satanás, se o inferno se levantou desse jeito, é porque ele sabe que tem uma conquista. Deus está nos dando uma conquista. O diabo não é burro. Se está vindo dessa forma, é porque Deus está ampliando o nosso território. Não existe conquista de território sem guerra. A guerra se faz porque existem territórios que precisam ser conquistados. Se Satanás está querendo fazer isso, está com essa intenção, é porque a igreja está fazendo o papel dela. Destruir as portas do inferno. Esse é o papel da igreja. Nós destruímos as portas do inferno. A igreja tem autoridade sobre toda a sorte de demônios, de potestades, de principado. Todo o poder foi dado a Jesus. E esse mesmo poder Ele deu a seu povo, a igreja que Ele fundou. Então nessa noite eu quero te dizer que no nome do Senhor Jesus, a sua casa é bendita do Senhor. E o que eu estou falando aqui, porque Deus conhece meu coração. E se eu não estivesse falando, se eu não cresce, eu nem ia falar. Eu sei que o socorro e a proteção que o Senhor vai enviar não é só para aqueles que estão ali pertinho de você, não. É até para aqueles que estão longe. Todos
sua linhagem familiar, a sua linhagem sanguínea serão protegidos e livres deste mal, porque você está de pé. Porque você é a igreja. Queridos, é tempo de vigiarmos. É tempo de buscar o Senhor. Um dos comandos que Deus me deu, eu vou fazer isso aqui agora. Eu estou com uma agenda que eu sempre prego. E eu vou ler só os temas. Eu vou escolher aqui 3 mensagens anteriores. E eu vou ler só os temas das mensagens. Para que você entenda que Deus, como eu falei aqui outro dia, Ele nunca faz tudo de uma vez só, mas Ele vai nos dando. E as mensagens que Deus nos deu, nesse mês atrás, nesses dias, está casando com aquilo que Ele disse hoje, para mim, pela manhã. O que nós precisamos entender. Essa mensagem eu falei, eu não preguei essa mensagem aqui, eu preguei essa mensagem em Central Carapina, há 20 dias atrás, o poder do Evangelho. E eu falei que o Evangelho é para destruir as hostes infernais. Depois, uma outra mensagem que eu preguei, eu lembro da mensagem que eu preguei domingo, que eu falei, creia até o fim. Essa mensagem que eu preguei domingo, falando da fé. Depois, deixa eu pegar aqui. Antes disso, uns dias antes, eu falei sobre a questão, como você está vivendo, na carne ou no espírito. Muitos se lembram dessa mensagem, até no dia da ceia. Você está só assistindo. Queridos, para você ter uma ideia de como Deus está nos despertando para este tempo. Para este tempo de conserto, para esse tempo de alinhamento, para este tempo de alerta. Quais são as partes da sua casa que precisa ser levantado um muro? O muro fala da proteção espiritual. Aonde tem as brechas? Eu falo da sua família, mas eu também falo da sua vida espiritual. Tem brechas? Feche. Para que o inimigo não passe por essas brechas. Tem pecados que você precisa confessar? Confesse e deixe. Porque todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Diz a palavra do Senhor. Tem ajustes que você precisa fazer com pessoas, situações, faça os seus ajustes. Tem mudanças que você precisa fazer, faça as suas mudanças. Porque é o tempo do Senhor. Não é mais o tempo do meu eu. Não é mais o tempo de eu brincar. Mas é tempo de eu acordar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não é mais tempo de nós roubarmos o tempo. Uma das coisas que o Senhor tem que ministrar. Não é mais tempo de fazer outras coisas quando Deus já nos mandou fazer algo. Eu não posso substituir tarefas. Eu tenho que pôr os pés no caminho. Para que Deus te chamou? Qual foi o comando que Deus te deu? Falei domingo. Se Deus te mandou fazer uma coisa e você até hoje não fez, foi por isso que Ele escalou. Porque nem o primeiro comando você obedeceu. Então Ele não tem por que continuar falando. Ele está esperando você obedecer o primeiro comando. Júlio, por favor, pode pular. Nós vamos ouvir agora esse áudio. Eu quero que em nome de Jesus você reflita. Preste bastante atenção. Deixe o Espírito de Deus falar com você. Não deixe que a incredulidade te abrace, mas que o seu coração seja cheio de fé nessa hora e temor. O seu coração se encha de temor.